Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro A Educação da Vontade, de Julius Payot. Esse que é um livro fundamental aí que traz dicas sobre justamente como você pode administrar o seu tempo, a sua vida intelectual e também administrar a sua própria vontade, né? Os aspectos psicológicos, os meios que você pode utilizar para ter uma vida de estudos muito interessante e equilibrada. Nesse vídeo estamos fazendo a análise do livro 3, do capítulo 4. Né? O livro 3 ele trata sobre os meios interiores, os meios com que você pode utilizar de si mesmo em relação à sua própria atuação intelectual, em relação à vontade. E nós já analisamos dentro desse livro 3, já analisamos a reflexão meditativa, né? O ato de você meditar e refletir sobre suas ações, sobre o que você estuda, sobre o que você trabalha intelectualmente. Também já analisamos o aspecto da ação. E agora, nesse capítulo 4, o Julius Payot vai tratar sobre a chamada higiene corporal, ou seja, como você irá lidar com o seu corpo em relação a uma vida intelectual, né? Como você tem que saber cuidar aí dos seus aspectos físicos, né? Então é o capítulo 4 que tem como título A Higiene Corporal considerada do ponto de vista da educação da vontade no estudante. Então, nesse capítulo, Julius Payot vai falar sobre a importância de se ter uma saúde equilibrada, a importância de se manter e fazer exercícios físicos para controlar a sua saúde e não se tornar aí alguém doente por decorrência do esforço, né, do trabalho intelectual e da própria vida de estudos, né? Então, os capítulos anteriores, como eu já mencionei, eles foram para estudar aspectos psicológicos da mente, da própria ação, etc. Nesse capítulo é examinado os aspectos fisiológicos, ou seja, o aspecto físico do domínio de si mesmo, né? Como você vai aproveitar o aspecto físico na sua vida intelectual. A vontade, ela é manifestada em sua maior intensidade na atenção, né? Na atenção que nós colocamos numa vontade direcionada. E essa atenção ela é inseparável de um sistema considerado nervoso, ou seja, um sistema físico propriamente que nós temos é inseparável do nosso aspecto psicológico, da nossa vontade, da nossa ação. Então, por isso, é interessante ter um corpo saudável e, portanto, ele vai ser aí algo imprescindível para um trabalho intelectual eficaz e bom. Então, ter a saúde é algo importante, essencial para uma vida intelectual, né? O fracasso da vontade muitas vezes está relacionado justamente com doenças ou mesmo com outros aspectos físicos, né? E isso acaba atrapalhando na própria vida intelectual. Então, há a possibilidade então de que você deve cuidar do seu corpo para evitar aí fracassos na vontade, né? A própria memória, né, que o ato, né, de gravar as informações na sua mente e tudo mais, ele funciona bem quando você tem um corpo que está saudável, né, com a circulação ativa e que essa circulação, né, do sangue leva ao cérebro os nutrientes necessários e isso vai fazer com que a sua memória fique mais intensa, mais fortalecida, né? Então o trabalho intelectual ele deve ser exercido de uma forma equilibrada entre a sua mente e o seu corpo também. Tem que ter aí um corpo saudável, né? E muitas vezes o trabalho intelectual, às vezes as pessoas exageram, né? Elas trabalham em um local onde não tem um ar fresco, um local fechado, que pode ocasionar certas doenças, né? E aqui o Julius Payot elenca, né, essas dificuldades e esses prejuízos à saúde que são decorrentes dessas atuações que não são interessantes, né? Ele coloca esses maus hábitos, né? A imobilidade do corpo, por exemplo, né? Normalmente o intelectual ele estuda sentado, né? Isso gera sedentarismo se você ficar sempre sentado e não se locomover, não fazer alguma atividade física. A reclusão em lugares mal arejados também pode ocasionar prejuízos à sua respiração, prejuízos à sua saúde. A posição sentada, como eu já mencionei, né? E além disso, a questão da higiene alimentar, né? Ou seja, do fato de que você vai comer algo que seja saudável para se manter fisicamente também. Então esses hábitos eles podem levar a problemas de estômago, né? Como eu já mencionei, o trabalho intelectual que não for bem exercido, tendo equilíbrio quanto à saúde e quanto à sua mente, ele pode gerar problemas físicos,
né? Dentre eles, o autor destaca, né, o problema de estômago, por causa aí justamente do fato, né, de você comer coisas que não são produtivas e que vão pesar sempre no seu corpo, né? E esse mal-estar no estômago pode gerar nervosismo e, por fim, acabando e atrapalhando basicamente toda a sua vida intelectual. Então é importante ter esse cuidado quanto a isso, né? E ele explica, né, que é interessante fazer exercícios físicos constantemente, assim como é importante ter a vida intelectual de forma constante, estudar sempre, periodicamente, né, todos os dias, um determinado horário, etc. Também o exercício físico é interessante que seja feito de forma constante, né, porque o próprio tempo irá te conduzir a uma vida saudável com esse hábito de ter aí exercícios físicos, né? E observar aí o ambiente que você vive também, né? Fazer refeições moderadas, tudo isso contribui para ter uma boa saúde. Ele coloca que é errado achar que manter bons hábitos físicos exige muito tempo. Na verdade, são atos que derivam então de constância, de práticas constantes. E ele coloca aqui: basta fixar de uma vez por todas as modificações que devem ser feitas em seu estilo de vida. Então, uma vez observando que você tem que levar uma vida equilibrada, você vai ter que adaptar isso também. Além disso, incluir o exercício físico dentro aí do seu tempo, né? As recompensas para ele, né, para o Julius Payot, são justamente a saúde, né, a saúde, o equilíbrio de vida, a felicidade, são recompensas decorrentes aí dessas atividades físicas constantes, né, e trazem justamente o sucesso e, como eu já mencionei, também a felicidade. Então é interessante também estar relacionado, além dos exercícios físicos constantes, também a nutrição, né? Deve-se dar uma atenção específica ao que você irá comer, né? Evitar exageros na alimentação, né? Se panturrar demais com comida, em geral aí se come muita carne em excesso, né? Ter aí um certo equilíbrio em relação a isso, né? E impor ao seu estômago certos trabalhos absurdos não é interessante, então é bom ter aí alimentação leve, equilibrada, né? E o corpo ele gasta muita energia com a alimentação, então é por isso é interessante que você tenha um equilíbrio também em relação a isso, né? A maior parte das pessoas elas não mastigam muito bem o alimento, né? E isso acaba pesando e sobrecarregando o seu próprio corpo, né? A própria digestão. Então ele recomenda, né, que se mastigue bem os alimentos, que coma moderadamente, né, e não se empanturre com isso, né? A questão de número ou de hora da refeição, isso para ele não é importante. E o mais importante é a dosagem das alimentações, né? O tanto que você irá comer e o quanto você irá gastar, etc, né? Ele também fala na nota de rodapé sobre café, né? O café ele pode ser um inconveniente se for utilizado em excesso, porém ele ressalta, né, aspectos positivos do café, desde que seja utilizado em pequenas doses para ajudar na digestão ou mesmo pela manhã para acordar e iniciar a sua jornada intelectual, né? Em seguida ele parte para a análise em relação ao ar livre, né? A importância que ele dá para respirar ao ar livre, né? E até mesmo dependendo da possibilidade de exercer atividades intelectuais ao ar livre, né? Tudo isso para fortalecer o seu físico, fortalecer seus pulmões, e aí isso faz com que você possa ter uma atividade intelectual mais interessante, né? O ar viciado, né? Um local muito fechado, isso torna a pessoa inquieta, e isso faz com que a pessoa acabe tornando ela viciada em determinados aspectos, né, determinados vícios que atrapalham a vida intelectual. Então o trabalho ao ar livre ele é benéfico para a saúde física e também para a mental. Caso não tenha essa possibilidade de ter um ambiente aberto, um ambiente que possa te proporcionar aí esse ar fresco, o autor recomenda que no seu quarto você leia em voz alta e leia caminhando, né, fazendo alguma caminhada em círculos, até mesmo para se movimentar. E isso é interessante para manter a sua saúde e também para ter essa noção, né, de movimento e tudo mais, né? Então, ler e trabalhar sempre com o busto ereto, né? Nunca fazer um trabalho com o corpo reclinado, né? Porque isso vai permitir a respiração, né? O corpo ereto permite a respiração e a respiração mais adequada vai oxigenar melhor o seu cérebro e possibilitar aí então um trabalho mais interessante.
Ele ainda fala sobre a chamada ginástica respiratória de Lagrange, né? Onde a pessoa suspende os dois braços, né? E suspendendo esses dois braços, respira enquanto os suspende, né? Mais ou menos assim. De forma profunda, né? Tendo essa respiração e tendo a expiração. Isso faz com que seu corpo se torne mais equilibrado, se oxigene, faça com que seu cérebro processe melhor as informações e tudo mais, né? Enfim, tudo isso são medidas paliativas, né? A noção do ar livre, a noção da respiração, porque é essencial que você faça atividades físicas, exercícios físicos, que eles que vão te proporcionar aí uma saúde, né? O exercício físico vai inibir a obesidade, né? Se você consome demais a alimentação, é necessário que você tenha um gasto de energia com essas atividades físicas, né? Oxigênio no cérebro, a atividade física serve para isso também. Torna o corpo então mais produtivo, uma vez que fortalecendo os músculos, né, a tarefa intelectual será melhor exercida, enfim, uma série de benefícios, né? E aqui ele destaca na página 153 um texto interessante, né? O primeiro efeito do exercício é fazer uma quantidade considerável de oxigênio entrar no organismo. E enquanto o estudante que tem o hábito da imobilidade vive uma vida diminuída, quem pratica o movimento ao ar livre aborda o trabalho com um sangue mais rico, uma respiração malsativa, né? E o cérebro torna-se capaz de esforços mais enérgicos e mais prolongados. Então o cérebro ele vai se fortalecer aí fazendo essas movimentações, fazendo essa questão de movimentar ao ar livre e tudo mais, né? Há muitos benefícios em relação a isso. Outro destaque que faço aqui em relação ao texto, né, do Julius Payot é que ele diz o seguinte: o exercício provoca um vívido e enérgico trabalho de assimilação, o transporte acelerado de um sangue rico em oposição à evacuação rápida dos materiais de dessamilização. Então é interessante dizer isso, né? O exercício, o movimento, o trabalho traz energia e isso possibilita um trabalho intelectual mais equilibrado. As funções musculares elas estão relacionadas então com a vontade, com a atenção. E quanto mais saúde você tiver, mais movimento você vai poder realizar nos movimentos musculares e isso implica então agir com vontade. Quando você age com vontade, há necessidade também de agir muscularmente, né? Por exemplo, quando você está com muita preguiça e não consegue levantar da cama, justamente é um ato de vontade contrariar aquela preguiça e se movimentar. Então, o ato de se movimentar, a atividade física em geral, também trabalhará a sua vontade. E ele até ressalta, né, que existe um esforço de vontade quando se quer movimentar o seu próprio corpo, né, estando em preguiça e tudo mais. Os exercícios físicos, então, eles são como uma escola primária da vontade, né? São os primeiros passos que você tem que ter. Se você não consegue realizar um exercício físico com disciplina e exercendo a vontade, para ter uma vida intelectual também você terá uma certa dificuldade se você não tem o hábito de exercer a sua vontade fisicamente. Então há uma forte influência na inteligência do seu corpo, né? A partir do corpo, e por isso deve existir esse equilíbrio no corpo e na sua mente também. Então, para quem tem um déficit de atenção, por exemplo, é recomendado, né, que seja feito exercícios físicos, porque o exercício físico também irá proporcionar aí uma tarefa que irá desenvolver a sua própria vontade também. Então, ter saúde nem sempre é o mesmo que ser um atleta. É importante fazer essa diferenciação e aqui o Julius Payot começa a fazer a sua crítica em relação aos excessos de exercícios físicos, né? Se você realiza exercício físico moderadamente, constantemente, isso serve para manter a sua saúde. Agora, se você exercita fisicamente com excesso, isso pode gerar alguns problemas ou mesmo um caminho que não é para a vida intelectual. Ele chama, né, de exercícios violentos, né, que são aqueles que geram muito cansaço físico e que esse cansaço acaba não te dando tempo, né, para a sua atividade intelectual. Um exemplo aí são os exercícios físicos mais intensos, que servem justamente para queimar as calorias,
né, as gorduras acumuladas. Então, se você tem alguma certa obesidade, né, é interessante fazer corrida, exercícios físicos que sejam mais intensos, natação e tudo mais. Agora, para quem tem uma vida intelectual e já tem um corpo fisicamente já equilibrado, é interessante também agir moderadamente no exercício físico, né? Ele diz aqui: é impossível dedicar-se a esforços físicos intensos e a esforços físicos enérgicos intelectuais. Ou seja, é impossível você fazer atividade física de forma intensa e também ao mesmo tempo fazer atividade intelectual enérgica, né? Por que isso, né? Ele diz que o exercício físico intenso ele acaba cansando demais e ocupando tempo com o repouso. Então isso acaba atrapalhando a própria vida intelectual. E ele fala, né, que não tem nada contra quem se dedica a isso, né? Por exemplo, as pessoas que comem muito, se alimentam muito, fazem exercício físico para se tornarem atletas com corpos, né, musculares e tudo mais, e gastam um tempo razoável da sua vida dedicando a isso. Porém, ele considera ser incompatível com a vida intelectual, né? Não se espera, por exemplo, que médicos, advogados, engenheiros sejam atletas, até porque o tempo que eles precisam dedicar também à vida de estudos, né? Então ele diz que há essa diferenciação entre o exercício moderado e o exercício ativo, enérgico demais, né? Que vai ter o excesso da pessoa. Ele também critica colocar isso nas escolas, né? Como veremos adiante, ele não defendia que exercícios físicos intensos fossem colocados nas escolas, né? E ele coloca aqui uma parte interessante, né? As grandes vitórias humanas não são ganhas de forma alguma com os músculos, são ganhas com as descobertas, com os grandes sentimentos, com as ideias fecundas, e daremos os músculos de 500 estivadores mais os perfeitamente inúteis de todos os desportistas pela poderosa inteligência de um Pasteur, de um Ampère e de um Malebranche. Ou seja, pode juntar 500 homens muito fortes que malham sempre na academia, que não daria a importância intelectual de um Pasteur que muda a vida de milhares, de milhões de pessoas com seu intelecto, com sua obra, né, de inteligência. Então, o que ele considera é que o fato do ser humano se vangloriar por seus músculos, sua força física, isso é algo temporário que não contribui intelectualmente e tudo mais. Então ele faz críticas severas a essas atitudes de excesso nas atividades físicas, né? E até mesmo porque ele ressalta, né, que nossa superioridade em relação aos animais não é uma superioridade muscular, não é superioridade física. O que faz com que o ser humano supere os animais é justamente o intelecto. Então, o fato de dedicarmos o nosso tempo a um aspecto físico nada mais é do que um certo retorno à nossa animalidade, né? A ideia de que nós iremos nos tornar mais animais e menos humanos, porque o ser humano é muito mais intelectual do que propriamente fisicamente, né? Embora, como já ressaltado, ele dá importância aos exercícios físicos, desde que seja de forma moderada. Então, a cada momento, aqueles que pensam que estão em um grau mais elevado nas carreiras, né, que eles devem exercer, então, essa questão toda de manter uma atividade intelectual interessante e também um exercício físico moderado. Mas quem está nessas carreiras mais elevadas, normalmente tem a tendência a terem atividades intelectuais mais elevadas, né? Por exemplo, o engenheiro que organiza a obra, né, ele normalmente não vai ter tempo para fazer as atividades físicas propriamente que um operário iria realizar naquela obra e tudo mais, né? Então existe, segundo ele, as escalas intelectuais propriamente, e isso está relacionado também com a própria natureza, a vida do ser humano, né? E ele coloca que nas escolas não deveriam ser colocados exercícios físicos que levassem à fadiga dos estudantes. Isso ele considera como sendo prejudicial à própria vida intelectual. E não é interessante fazer com que as crianças se tornem atletas, né? E sim pessoas estudadas, pessoas esclarecidas. Então, o Julius Paia é contra essa campanha, né, de levar para as escolas exercícios físicos excessivos ou atléticos, né? E sim, talvez exercícios físicos moderados que sejam equilibrados, que não vai trazer a fadiga a quem estuda. Então, ao pensar em um intelectual realizando seu trabalho intelectual, normalmente nós imaginamos
um intelectual sentado numa mesa, né, com a cabeça baixa, recostada assim, ou com vários livros nessa mesa, e com basicamente uma dedicação para aquele estudo de uma forma sentada na mesa. E o Willis Paiol diz que não, necessariamente não é assim o intelectual. O intelectual ele pode estar ao ar livre, muito menos ele deveria estar fechado sempre em alguma biblioteca ou em algum lugar. Ele diz que o intelectual pode fazer suas atividades em ar livre, né, numa praça, ou mesmo em algum local mais aberto que ele possa ler seus livros e ali mesmo realizar sua atividade intelectual, porque o ar livre vai te proporcionar um ar fresco, né, um ar puro que vai oxigenar melhor o seu cérebro e vai te proporcionar então uma vida intelectual mais interessante do que seria um local fechado e sem luz, pouco iluminado e tudo mais, né? E ele coloca, né, o ar livre, a caminhada também podem ser grandes auxiliares e bons ambientes para a atividade intelectual. Ele destaca que Herbert Spencer, né, que foi um filósofo, né, um pensador, e ele dizia que a organização do conhecimento ela é bem mais importante que a própria aquisição do conhecimento. Organizar, então, é mais importante do que assimilar aquele conhecimento, aquela informação. E Ullis Paiol acrescenta que essa organização tão importante na vida intelectual, ela ganha um vigor ainda maior quando ela é realizada a céu aberto, né? E aqui ele traz um trecho interessante. O movimento no passeio, o sangue que circula alegremente, o ar puro e vivo que impregna o corpo com oxigênio em abundância, todas essas circunstâncias dão ao pensamento um tal vigor, uma espontaneidade que ele raramente tem no trabalho sedentário. Então é interessante isso, não realizar um trabalho sedentário, e sim um trabalho que seja equilibrado fisicamente, até mesmo em ar livre ou com caminhadas e tudo mais, né? E ele ainda destaca a questão do repouso, né? A importância de se repousar depois de um trabalho intelectual. Né? O trabalho incessante, o trabalho sem repouso não é produtivo, porque muitas vezes pode trazer problemas psicológicos, problemas mentais, até mesmo desgaste físico e tudo mais. Então o repouso ele é importante para o trabalho intelectual. É importante dizer que o repouso não é o mesmo que preguiça. A preguiça é algo sem o trabalho anterior. O repouso ele é posterior ao seu trabalho intelectual. Então existem várias formas de repouso, né? Uma delas é o próprio sono, né? Dormir, né? Porém, há uma série de regras, né, que as pessoas costumam falar sobre o sono e que o Ullis Paiol não costuma seguir. Né? Alguns falam que você deve dormir 8 horas, outros 7 horas, enfim, etc. Ele coloca uma regra geral sobre o sono. Né? Ele coloca a regra geral: não se deitar muito tarde e saltar da cama logo ao acordar. Ou seja, não dormir muito tarde, porque isso pode trazer desgaste físico e mental também e atrapalhar o seu próprio sistema de sono. E se levantar logo ao acordar, ou seja, não ficar muito tempo na cama ao acordar, justamente porque isso pode te prejudicar na medida que você vai perder o tempo precioso da manhã. Né? Então, deitar muito tarde, que ele coloca, é após, por exemplo, meia-noite. Né? Dormir tarde gera irritabilidade, gera o descontrole do sono, então ele não recomenda dormir tarde. E ele diz ainda que à noite você deve reservar para trabalhos mais leves, trabalhos materiais, buscar citações nos textos que você escreveu, esclarecimentos, trabalhos menos intensos. Né? E ele ainda fala sobre o trabalho da madrugada, né, que ele não recomenda, que acha que é raro encontrar pessoas que tenham energia para acordar sempre muito cedo, às 4 horas da madrugada, para iniciar seus estudos. Então, o melhor horário para o estudo é pela manhã, né, porque irá ser o início do dia para o trabalho intelectual. Então, não se deve exagerar então, no tempo de repouso na cama, né, como ele coloca, isso gera preguiça, isso gera vários vícios e também até mesmo pode prejudicar a sua saúde. Né? Então, perde-se tempo que poderia ser utilizado e proveitoso na manhã se você demorar muito tempo na sua cama. Então, essa regra dele geral, né? Não se deitar muito tarde, porque isso pode prejudicar o seu sono, e também não acordar muito tarde, ou seja, não permanecer na cama. Saltar logo que você acordar e perceber que está acordado, já acordar imediatamente, não permanecer na cama. O repouso ele também pode ser utilizado na forma recreativa, com divertimento. Aí você vai poder utilizar aí
É uma pausa que é importante, né, para o cérebro se preparar para novas atividades, novos trabalhos. Então é interessante que você passe a realizar divertimentos. E aí você vai fazer jogos ao ar livre, realizar passeios, né, patinação, por exemplo, passear com a família. Tudo isso irá contribuir para você passar o tempo de forma saudável e se tornar uma pessoa feliz, né? Então é importante para você se distrair, até mesmo para você retornar ao trabalho com uma energia mais renovada. Então, além do repouso com o sono, há também o repouso com a sua recreação, com o seu divertimento, né? Então ele coloca que o maior fortificante de todos é a alegria, né? Ou seja, é manifestando aí nos bons momentos vividos. Então você tendo essa energia de atuar aí de forma saudável, tanto fisicamente, atuando também com divertimentos, com sono equilibrado, tudo isso vai te proporcionar uma vida equilibrada e uma maior eficácia nos estudos na vida intelectual. Então, para se ter longos esforços, é preciso energia da vontade, né? Então, toda vez que você irá realizar uma atividade intelectual, é necessário ter energia. E essa energia você consegue através da sua saúde física, né? E sem a sua saúde não há basicamente aí, esforços que possam durar, né? Então, a saúde ela é condição essencial da sua energia moral, né? Da sua energia que será utilizada na sua vida intelectual. E tem até a frase, né? Mens sans in corpore sana. Basicamente, corpo são, mente sã, né? Onde a pessoa que tem que saber cuidar, ter equilíbrio no corpo, também tem que ter equilíbrio no sua mente também, né? Então, equilíbrio sempre, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então é preciso ser sadio, né, fisicamente para fornecer à nossa vontade uma energia que nós podemos utilizar quando ela for necessária. Então, tendo um corpo saudável, você terá também energia para exercer a sua educação da vontade. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha. Muito obrigado pela atenção.